Então vamos lá, pessoal. Ó, vou responder para vocês uma pergunta do Lucas Souza que eu achei muito boa. Ele perguntou: Cris, ações tipo Vale 3, B3, o sistema de análise é igual ao índice? Observar tendência, rompimento e por aí vai? Me explica, por favor. Boa, Lucas. Vou usar essa sua dúvida para a gente conversar um pouco sobre isso. Existe uma frase que todo mundo, que as pessoas falam, que é se tem quem eu opero. Eu concordo com essa frase, mas você não pode deixar de ter a intimidade com o ativo que você vai operar. Então, as análises, não importa o que você faça, elas vão ser basicamente, as coisas elas tendem a funcionar em um recorte de day trade, um recorte de swing trade e até de operações mais longas que isso. Mas você precisa conhecer o ativo que você está operando. Nas operações de swing trade, eu costumo ver os mesmos ativos todos os dias. Aí, obviamente, que a pessoa fala, Cris, analisa tal para mim, eu analiso. Mas eu gosto de ver os mesmos para quê? Para você saber os ativos que fazem mais, respeitam mais uma determinada, respeitam mais uma outra técnica. Então, é importante você pensar com esses olhos, né? Pensar dessa forma. Primeira coisa que você precisa entender. Normalmente, o que dá certo no day trade também dá certo no swing trade. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. O que dá certo no day trade também costuma dar certo no swing trade. Mas nem tudo o que funciona no swing trade funciona no day trade. Por quê? Eu não sei muito bem por quê. Normalmente, o day trade ele tem um ciclo que é próprio do day trade e que o swing trade não tem. Por quê? O day trade, ele abre com um determinado volume, né? Por exemplo, futuros. Eles abrem com um volume maior, de ações também. Abrem num volume maior, tem um volume maior, principalmente na primeira hora, depois esse volume vai caindo. Ele cai muito na hora do almoço e ele sobe esse volume um pouco, não tanto quanto era de manhã, sobe um pouco do volume lá entre 2 e 4 horas, e depois, já das 4h30, já começa a cair e fica muito baixo no fim do dia. Então, ele tem um ciclo, e no dia seguinte vai acontecer, por isso que é ciclo, né? Ciclos são coisas que são padrões que se repetem, né? Então, ele começa com volume alto, cai o volume na hora do almoço, sobe um pouco e encerra o dia. E ele vai fazendo esse ciclo todos os dias. No swing trade isso não acontece. Então, as coisas que são próprias de ciclo também não vão funcionar no swing trade. Cris, como assim você está falando de coisas próprias de ciclo? Por exemplo, operações de máxima, mínima, ajuste do dia anterior, volume por preço do dia, né? Então, essas são coisas próprias do ciclo do day trade. Isso não vai funcionar para swing trade. Mas operações de média funcionam no day trade? Funcionam. Funcionam no swing trade ainda mais. Operações de rompimento, retângulos, triângulos, ocos, funcionam no day trade? Funcionam. Funcionam no swing trade? Ainda mais. Engolfo, em região de suporte e resistência, né? Então, engolfo, arame, figuras em região de suporte e resistência, funcionam em day trade? Funcionam. Funcionam em swing trade? Ainda mais. Tá? Então, os padrões, eles funcionam no day trade e funcionam ainda mais no swing trade. Óbvio que você vai ter que ter uma diferenciação de quais são as técnicas que funcionam melhor com aquele ativo, tá? Então, você vai ter que adaptar um pouco, mas com certeza as técnicas que você aprende para day trade são muito bem utilizadas no swing trade e funcionam ainda mais, tá? Então, a análise técnica, ela é boa para day trade, mas é ainda melhor para swing trade, tá? Você pode usar à vontade. Óbvio que algumas coisas vão ter que ser adaptadas, mas pode usar à vontade, tá bom? Deixa aqui o seu comentário, se alguma dúvida que você tenha, deixa o seu like também, bem importante, tá bom?